pessoal, vamos retomar nossa aula, né? Com o segundo vídeo. Dia 22/10, nossa aula hoje é de História. Então, nós vamos falar sobre a contagem do tempo. Quando a gente fala na contagem do tempo, nós queremos dizer no passar do dia, no passar dos anos, no passar das horas. Então, o que nós usamos para contar o tempo? O relógio, o calendário, uma bússola. Cada objeto usado para contar o tempo vai marcar uma história, certo? A contagem do tempo também é marcada pelo seu nascimento e vai se passando todos os anos, né? Quem aí que não tá com o irmãozinho do lado, que nasceu um dia desse, o irmãozinho já tá com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 aninho de vida, né? Quando a mamãe tá, você tem foto de você na barriga da sua mamãe, você já tá com 7, 8 ou 6 anos. Então, a contagem do tempo, ela é usada para isso, para marcar o nascimento de uma vida e acontecimentos que vai acontecer naquele ano, né? Se nós pararmos para analisar o ano de 2020, foi uma contagem do tempo que marcou, né? O que foi que marcou mais nesse ano de 2020? O que todos os mundos vão lembrar é essa pandemia, esse vírus que veio e está insistindo em querer ficar. A gente é afastado dos nossos amigos, afastado dos nossos familiares. E o que foi que nós usamos para contar esse tempo, né? O calendário, o relógio. Então, no calendário vai indicar o dia, os meses, o ano, o dia da semana. O relógio vai indicar as horas, o minuto. Então, vamos lá. Contamos o tempo através de data, horas. A contagem do tempo nos mostra tudo o que acontece em nossa vida. Essa contagem são feitas através de calendários e relógios, certo? Desde todos o princípio existiam relógios, certo? Relógio não, contagem do tempo. E eles saberiam contar. Então, aqui tem a lua, relógio de água, relógio de ponteiros, ampulheta, relógio de pêndulo e o sol. Como era que eles contavam o tempo com o sol? O sol nasce, então geralmente o sol nasce logo cedo. E o sol, ele vai, se movimentando durante o dia. Quando ele chegava no meio, praticamente de onde você está olhando, vamos dizer, do céu para que você estava olhando, aí eles indicavam que era meio-dia. E assim ia percorrendo. No final do dia, o sol se punha. Então, eles contavam o tempo através do sol. Hoje em dia, a gente usa muito esse relógio, que é o relógio de ponteiros, que fica na parede, às vezes tem no nosso pulso. Tem o relógio digital. Hoje em dia, nós usamos muito o celular para identificar a hora. Hoje em dia, que hora é? A gente aperta logo o celular para identificar a hora. Ele tem um relógio digital, certo? A ampulheta, que era antes, muito antes, que não existiam os relógios, eles usavam a ampulheta para marcar, né, o tempo. O relógio de pêndulo, que era muito usado, ele fazia até o barulho quando tocava 6 horas, fazia quando dava a hora fechada, ele contava o tempo. Então, esses relógios eram muito usados para contar o tempo. Aí foi criado o calendário, né? Que o calendário indicava o dia, o mês e o ano que nós estamos, né? Quando eu mostro a vocês, sempre, hoje é dia 22 do mês, do 10 de 2020. Dia 22, que é o dia, o mês, que é o 10, que é o mês, e 2020, que é o ano. Então, cada ano se muda a posição do calendário, certo? Todos os dias, o dia contém 24 horas, e esse dia, 24 horas, da hora que você acorda até a hora que vai dormir, o relógio fica trabalhando. Então, é para contar o dia, a contagem do tempo. Então, o tempo se passa com o passar do dia, com o passar das horas, quando o sol se põe e o sol nasce. Então, o dia vai sendo contado desta forma, tá ok? Vou deixar um vídeo explicando mais sobre a contagem do tempo. Do tempo pela sequência do dia, da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol. Ele percebeu que o tempo que o sol levava para nascer, se esconder e nascer de novo durava 24 horas ou um dia. O sol nasce no nascente e se põe no poente. O que já aconteceu com você é passado. O que acontece hoje é presente. E o que ainda vai acontecer é futuro. Os homens inventaram vários tipos de relógio. A ampulheta ou relógio de areia,
o relógio solar, o relógio mecânico, a clepsidra ou relógio de água. Com o relógio podemos saber a hora, marcada pelo ponteiro pequeno, os minutos, marcado pelo ponteiro grande, e o segundo, marcado pelo ponteiro mais fino. Com o calendário, podemos entender o que é dia, semanas, meses e ano. Um ano tem 365 dias ou 12 meses. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os dias da semana são 7: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora vamos ver se você aprendeu? Você já sabe que aqui estão os dias, aqui estão as semanas e aqui estão os meses. Então, que dia é hoje? Você já aprendeu que o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. Então, que horas está marcando neste relógio? Vou dar uma dica. O ponteiro do minuto, quando está no 12, ele marca a hora exata. Então, a hora deste relógio está marcando 5 horas. Muito bem. Voltamos, vamos para a nossa hora da atividade, certo? É no livro de História, páginas 104, 105 e 106. Vamos lá. Contagem do tempo. O homem sempre teve a necessidade de orientar. A natureza serve como grande aliada dos povos antigos, que percebia o passar do tempo pela sequência do dia e da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol, certo? Como eu disse a vocês, o sol nasce, ele vai fazendo esse percurso. Quando chega no meio, é o meio-dia, e vai fazendo o percurso até chegar ao final do dia. Então, todos os dias vai acontecer esse mesmo ciclo. Então, quando acontece isso, o sol se põe para dar a lua reaparecer. Então, ele contou o dia. O dia passou pelo dia, passou pela noite, nasceu um novo dia, assim vai se contando o tempo, certo? O dia, a noção do dia surgiu ao observar o tempo que o sol leva para aparecer, desaparecer e voltar a surgir de novo. Isso dura 24 horas, ou um dia. Então, tudo isso acontece no dia. O sol nasce, o sol se põe. A lua aparece, a lua se põe. Então, o dia tem 24 horas, ele tem 24 horas para fazer esse percurso, tá ok? Sabe-se da passagem do tempo como fazer para pedi-lo à necessidade antiga e atual. Fazemos isso com a ajuda do relógio, dos calendários e dos cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a contar e dividir o tempo. Futuro. Tempo do que você ainda vai viver os acontecimentos. Presente, quando os acontecimentos estão vivendo. Passado, tempo que você já vivenciou os acontecimentos. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo o futuro. O futuro não, o presente. Qual é o presente do nosso futuro? Combater um vírus que está aí. Quando isso passar, a gente vai ter esse vírus como o passado, o que isso passou, né? O novo ano que se inicia. Eu lembro que o ano passado, foi no meu passado, surgiu um grande vírus. Então, o futuro é o que ainda vai acontecer, certo? Quando a gente diz assim, você quer ser o quê? Eu quero ser médico, eu quero ser policial. Um futuro que você está prevendo que você vai ser algo que ainda vai acontecer. Mas você já está prevendo os acontecimentos, tá certo? Antes não havia nada que conseguisse medir o tempo, mas as pessoas precisavam saber o que acontecimento foi antes e depois do outro. Foi quando começaram as invenções. Inventaram o relógio e o calendário. E existem vários tipos de relógio. O relógio solar, como eu disse a você, ele era guiado pelo sol, de acordo com o movimento do sol, ia marcando as horas. A ampulheta, a crepista, que é a relógio de água, né?
E o relógio mecânico. Os relógios podemos entender que são horas, minutos e segundos. Como os calendários, podemos entender que são dias, semanas, meses e anos, certo? O ano tem 365 dias, né? Ou 52 semanas ou 12 meses. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente já estudou, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A semana tem 7 dias, começa do domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Os dias têm 24 horas, dividido entre 12 horas de manhã e 12 horas à noite. Então, o dia contém 24 horas, tá ok? Então, vamos seguinte, o dia amanhece às 5 da manhã, às 6 da manhã e vai até a meia-noite, e de meia-noite até às 5h59. E assim o dia vai rolando todos os dias, um novo dia vai se começando, tá ok? Então, vamos lá. Observe a atividade da página 104. Converse com o seu professor sobre a questão a seguir abaixo, de acordo com o trava-língua apresentado abaixo. O tempo perguntou para o tempo, a gente já estudou isso, né? Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo tem e o tempo tem. Qual o assunto desse trava-língua? Aí está falando sobre o tempo, certo? O que aconteceu com as coisas e os lugares com o passar do tempo? Foi passando, certo? No mesmo tempo, há coisas e lugares diferentes? No mesmo tempo, há coisas e lugares diferentes? Sim, com certeza. A gente está vivenciando esse tempo, outra cidade está vivenciando outra coisa, mas é tudo no mesmo tempo. Número 2. O tempo pode ser marcado ou contado. Contamos o tempo, por exemplo, por anos, semanas, dias, meses, horas e minutos. Observe o calendário. Então, eu tenho o calendário janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? Faça um X nas palavras que mostram como podemos contar o tempo. Ano, sim. Números, não. Horas, sim. Letras, não. Dias, sim. Desenhos, não. Semana, sim. Ok? 3. Leia o poema com a ajuda do seu professor. Mas como vocês já sabem ler, né? Vocês não vão nem pedir mais ajuda, mas vamos ler assim mesmo. Noite e dia e noite, o tatu não para. Cava vários buracos. Joga terra para todo lado. Cada hora, num lugar ele está. Hoje ele já foi para o Ceará, que fica longe do Paraná, onde lá agora está. Outro buraco, o tatu já começou a fazer. E um grande monte de terra outra vez começou a formar. Será que você adivinha em qual estado dessa vez ele vai parar? Noite e dia e noite. O danado do tatu em outro lugar com certeza vai estar. Agora responda. Que palavras do poema representa a passagem do tempo? Noite e dia, certo? Ó, que diz assim, noite e dia e noite. Tá mostrando que o tatu cava noite e dia e assim vai passando o tempo. Que instrumento se poderia utilizar para saber a hora exata que o tatu cava o buraco? Qual era o outro instrumento? O relógio, né? Se ele fosse usar outro instrumento, o relógio ele poderia marcar o tempo que ele está fazendo para cavar o buraco. Agora observe as imagens a seguir e copie o nome de cada relógio. Relógio d'água ou crispédia, relógio mecânico, ampuleta e relógio solar. Relógio solar, ampuleta, relógio d'água e relógio mecânico. Observe e complete corretamente. Ontem, que dia foi ontem? Dia 21, mês de outubro, ano de 2020. Que dia é hoje? 22, mês de outubro, dia. Hoje é quinta-feira, é dia 22 do mês de outubro do ano de 2020. Amanhã, dia 23, sexta-feira, mês 10 do ano de 2020. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Fique com Deus e até amanhã.